E Boa, aí, meus queridos? Boa noite. tudo bem? Tudo certíssimo, graças a Deus e vocês. Pessoal Tudo já bom? entrando aí já. Sim, o pessoal já tá falando que tá aí. A gente falou que a gente tá bem. Ai, gente, não. Se a gente estivesse fora dessa quarentena, com certeza a gente ia fazer essas palestras ao vivo, ia sair depois para conversar, porque, meu Deus, não tá dando, tá sendo muito proveitoso assim para mim, para meus amigos que eu tô obrigando a assistir e me elogiar, como vocês estão vendo. Então, Mas eu é, quero agradecer muito a vocês dois. Nossa, tá sendo muito massa, assim, aprender mais sobre, especialmente sobre o casamento, né? Que vai ser um pouco o foco hoje, né? sim, Sim, hoje nós vamos começar falando sobre o casamento. A gente terminou, né, na semana passada falando, e hoje a gente vai trazer uns exemplos práticos, né, da vivência desse casamento, da segunda vontade, do segundo plano de a Deus. gente está aprendendo muito também. Está sendo até mais motivado, né? A buscar a teologia do corpo, né? Ah, voltou. Claro, porque já tá um pouco perto pra vocês, hein, gente? Vamos rezando por esse casal aí. E quero colocar também em oração todos os namorados que estão escutando a gente, né? Amém. E que eu peço pra todo mundo rezar, especialmente pelo noivado do Robson e da Camila. Porque é um tempo de discernimento, de espera, né? Que não é fácil. Rezar pelas solteiras aí para achar a vocação, né? Eu inclusa, socorro. E eu achei, gente, eu queria só contar para vocês essa oração. Eu achei uma oração muito linda. Queria rezar para vocês antes. Porque hoje, meu povo, eu juro que eu vou deixar o Robson e a Camila falarem. Porque senão eu falo demais. Então vamos rezar rapidão, que eles vão falar de 1000 casais aí pra gente. Vários exemplos práticos da teologia do corpo, né? E não só exemplos mais antigos, né, gente? Exemplos muito recentes também. Sim. Sim, Sim? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós, que possamos sempre estar em Sua presença, vos amar e vos buscar com todo o nosso coração. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, todos os santos casados, em especial São João Paulo II e seus pais, que possamos, nessa noite, buscar mais a Ti, ao Cristo, amar mais a Eucaristia e poder sempre procurar mais a vós. E que possamos pedir. Eu trouxe essa oração, eu queria que todo mundo prestasse muita atenção nela, porque ela é a teologia do corpo também. Carne viva de Cristo, fortificai-me. Sangue generoso do Salvador, inebriai-me. Olhar silencioso de Cristo, preenchei-me. Palavra sacratíssima do meu Mestre, instruí-me. Braços abertos de Cristo, protegei-me. Costas abertas do crucificado, recebei-me. Coração transpassado de Cristo, aprisionai-me. Mão afetuosa de Jesus, abençoai-me. Dedo onipotente de Cristo, curai-me. Doce ombro do bom pastor, reconduzi-me. Vulto amoroso de Cristo, atraí-me. Sorriso escondido do meu amigo, pacificai-me. Hálito vigoroso de Cristo, dai-me a vida. Força triunfante do Senhor, conduzi-me. Fogo ardente de Cristo, inflamai-me. Bondade do Filho de Maria, seduzi-me. Luz puríssima de Cristo, iluminai-me. Vida que jorra do Redentor, transformai-me. Alma sublime de Cristo, elevai-me. Divindade do Verbo feito carne, consagrai-me. Espírito Santo, dom de Cristo, santificai-me. Amém. 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 Linda Amém. oração, Linda né? mesmo. Bonita, né? Muito linda. Depois eu posso enviar também para vocês, que é muito linda, assim. Uhum. Para a gente começar hoje, a gente vai começar com dois parágrafos, na verdade, né, desse livro aqui, que é maravilhoso, que é a história de uma família, que conta a história, né, de Luís e Santa Zélia, que são os pais de Santa Teresinha, né? Então, já no início, bem no comecinho do livro, antes de começar a história em si dos outros, né, o autor vem trazer um questionamento, né? Acusa-se facilmente a Igreja de reservar as honras litúrgicas às virgens, aos mártires, aos bispos, aos religiosos. Os casados só lhes seriam simpáticos depois de terem conseguido, numa viuvez precoce, uma certa libertação.
Colocando à parte os gracejos, sem mesmo consultarmos o calendário romano, o certo é que existe o preconceito de que não é certamente culpada a Sagrada Congregação dos Ricos, que condena os casados, quando não a mediocridade, pelo menos há um fervor que fica no meio da vertente, sem chegar à glória dos altares. A maior parte dos livros de espiritualidade exalam um perfume monástico. Sentir-se-iam deslocados à cabeceira do leito conjugal. O casamento seria, porventura, segundo o dito famoso de Lacordaire, retomado lindamente por Pio IX, a armadilha onde estribucha fatalmente qualquer sonho de perfeição. Então, um questionamento: será que o casamento, né, é esse lugar onde não é possível, né, não é possível se alcançar a perfeição, não é possível se alcançar a santidade? Né? Será que essa questão da espiritualidade, da entrega a Deus, da verdadeira doação, ela só é possível no ambiente monástico, só na vida celibatária? Por isso que hoje, né, nós vamos trazer aqui exemplos concretos, são poucos, né? A gente não tem tempo, porque se tivesse, a gente poderia falar de muita gente, né, mas que viveu em plenitude para mostrar que não, né? O casamento, na verdade, é um instrumento de Deus, um instrumento sonhado de Deus para que se viva essa perfeição, para que se viva essa santidade, né, amor? Sim, a gente quer mostrar que existe uma alternativa, né? Não é essa coisa que já está decretada, né? Tipo, o casamento não dá certo. Não, vamos olhar se dá certo. Tipo assim, existe uma possibilidade, não? Porque senão a gente coloca na desculpa, né? Ah, mas isso é todo mundo assim, é assim mesmo, né? Vamos levando mais ou menos, né? Mas não, a gente quer mostrar, a gente quer, vamos assim, elevar o nível, né? Uma vez eu falava para os casais aqui em casa, de levar o nível, né? Elevar o nível. Muitas vezes a gente nivela por baixo, sabe? Tipo assim, ah, não, mas tipo assim, ah, é assim mesmo, nós, né, nós briga mesmo, não dá certo, ou então, ah, nós, né, sei lá, se não der, não deu, vai nivelando por baixo, pega exemplo que não dá certo, não, vamos subir a barra, sabe, vamos olhar pro santo, para ver se nós consegue chegar mais um pouco, entendeu? Né, porque eu vejo que é assim, né, a gente conseguir chegar, né, tem a primeira coisa é almejar, né, não que nós vai dar uns saltos, né, vamos subir vários degraus, não, vou almejar chegar lá em cima, eu vou subindo um degrauzinho por degrauzinho. Mas almejá-lo já almejo, né? Quer ser santo e ser um casal E santo. é igual a gente falou na primeira palestra, né? Que se a gente está tendo aqui Teologia do Corpo e São João Paulo II como nosso parâmetro, e a gente tá vendo que tá tendo todo um movimento para beatificar os pais dele. Então, assim, você vê, e esse livro aí, com certeza vocês vão falar mais sobre isso, né? Como é que um casal santo dá tantas riquezas para a igreja, como é que a gente vai, igual o Robson falando, a gente vai fechar isso, sabe? Porque se o casal ele não for um tesouro de religiosos, né? Por exemplo, Santa Zélia, né? Tipo, meu Deus. Que se não for para frutificar para o mundo, dar frutos para Deus, ninguém ia casar, né? Quem que ia querer casar? Eu que Sim. não sei. Se não fosse para ir para o céu, a gente não ia abraçar a nada, né? E é tão profundo que é tipo assim, é o primeiro sacramento. O matrimônio é o primeiro sacramento, né? O que é o sacramento? É o símbolo visível de algo invisível. Ou seja, ali é o primeiro sacramento. Tipo assim, Deus ele sacramentou já no início da criação, sabe? O homem e mulher, né? Ele criou o homem e mulher, né? Para ser fecundo, multiplicar, né? E ele com todo aquilo, né? Que a teologia traz de maneira maravilhosa, né? A inocência original, né? A nudez original, a escravidão original, e de repente, nem fala, né? A primeira declaração de amor que foi incrível, né? Adão, né? Tipo, osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Tipo assim, ali era realmente o casamento ali, né? Tipo assim, já foi o primeiro, antes de todos. Ou seja, a importância que Deus coloca nesse sacramento e aquilo que ele espera de nós, né? Nesse sacramento. Exatamente. E aí, começando, né, falando sobre São Luís e Santa Zélia, né? E a gente percebe que não começou com São Luís e Santa Zélia, porque os dois vinham de famílias justas, né? Os dois vinham de famílias católicas autênticas, né? Os dois foram ensinados desde cedo a vivência de uma fé verdadeira, né? A gente percebe que os dois eram apaixonados por Jesus, os dois eram apaixonados por Deus, tanto que queriam dar a vida para isso, né? Eles queriam buscar mesmo a vida sacerdotal, né? São Luís queria buscar a vida sacerdotal, Santa Zélia queria ser irmã, para ter uma entrega completa. Então você percebe já neles um desejo inicial de Deus, uma busca primária por Deus, né? E isso fez toda a diferença. Quando eles se encontraram, quando eles se
casaram, isso ficou muito claro. Ambos queriam a Deus. E ambos queriam, né, viver em plenitude disso. Não queria viver mais ou menos, né? Não, nós queremos ser plenamente de Deus, né? Quer falar da oração? A oração era primordial para eles, né? Era algo, tipo, você era em primeiro lugar, né? Já tem até a parte que fala, né? Que, tipo, Luiz, ele chegava, tipo, serviço, né? Depois vai falar, uma profissão normal, trabalhava, né? Mas mesmo assim, ele chegava à noite, tipo assim, ele tinha que passar no sacrário, ele tinha que, sabe, ter um momento de oração, eles rezavam em família, rezavam juntos ali, juntavam os filhos para rezar, né? Tipo, ou seja, a oração era principal, primordial, né? Chegou tarde, chegou cansado, mas não deixava a oração. E ele ali realmente na postura, né? Postura que ele é provedor, e mais que provedor material, mas também provedor do céu, né? Ele tomou sua ali postura e junto com Zé também, que tomou essa ternura de Deus, né? E junto eles realmente conduziam os seus filhos, as filhas, né, a rezarem, né, em família. E eles tinham um entendimento tão profundo de quem era Deus que Santa Teresinha chegou até mesmo a falar para Santa Zélia que queria que ela morresse. Por quê? Porque se ela morresse, ela iria ver Deus, ela iria se encontrar com Deus. Então, eles conseguiram, já desde muito cedo, ensinar, né, para os filhos, porque geralmente a gente vê que os pais às vezes ensinam um Deus que castiga, um Deus que é distante. Não, ele, pela intimidade deles, eles conseguiram ensinar para suas filhas o quanto Deus é bom, né? Tiveram 9 filhos, né? Sempre foram abertos à vida, né? Desses 9, 4 morreram prematuramente, né? E eu não falei, né? Eles casaram em 13 de julho de 1858. Então não tá tão longe assim, né? Tipo, 200 anos ali atrás, mas você vê que é uma realidade moderna, né? Tipo assim, e mesmo assim eles conseguiram viver isso, né? É interessante trazer essa abertura à vida, né? Tem uma parte aqui que Santa Zélia fala, né? Isso aqui são palavras dela mesma, né? Confidências feitas a Paulina. Logo que tivemos filhos, as nossas ideias mudaram um pouco. Só vivíamos para eles, constituíam toda a nossa felicidade e nunca tivemos outra. Nada nos custava já. A vida não nos parecia difícil. Para mim eram eles a maior das compensações e por isso desejavam ter muito, a fim de os criar para o céu. Então, eles entenderam isso, né? Essa questão da abertura à vida, né? De que filho não atrapalha, né? De que filho não é um peso que eu preciso carregar, que vem tirar minha liberdade, tirar o amor do casal, né? Mas que ao mesmo tempo é exigente, não é uma coisa fácil, não é? Então, assim, às vezes o que a gente estava falando mais semana passada, né? O medo, o receio das pessoas com a igreja, normalmente esse comprometimento tão grande, né? E assim, é um convite que é tanto para os religiosos e tanto para os casados, porque se o religioso dá tudo dele, se o casado não der, é uma coisa errada. Então, assim, você vê a vida desses santos e você vê uma entrega total, igual São Paulo II fala mesmo, né? Total, fecunda, completa. E se ela não for assim, pô, você não quer o bastante pro céu. Sim. E é interessante que sempre essa questão do sacrifício, da exigência, né? Até no livro de João Paulo II, ele, né, principalmente quando ele fala dos jovens, ele fala das exigências, como ele mostra o evangelho como exigente, tipo, a teologia é exigente, né? Porque ele não fala, tipo assim, daquele jeito para desanimar, nossa, toma esse peso. Não, ele, tipo, é como um desafio. É o desafio de viver uma exigência, entendeu? E é isso muito bonito, né? Que realmente o evangelho é exigente, porque ele não precisa responder de maneira nenhuma, ele mostrar e desafiar você a viver essa exigência, né? Exatamente. E aí a gente percebe na vida desse casal a fidelidade. Santa Zélia morreu aos 46 anos, né? São Luís ainda continuou, ele morreu mais de 20 anos depois, né? Viveu a sua viuvez, mas não foi algo triste, né? Assim, nossa, agora acabou o meu mundo, acabou a minha vida. Não, ele continuou se entregando a Deus, continuou buscando, continuou sendo fiel, continuou sendo fortaleza para as filhas dele, né? Então, tudo muito bonito. E é possível, né? Ele, como você falou do trabalho, né? Era relógio, essa palavra. Tinha esse serviço, né? Que ele exercia com muita dedicação, muita referência no serviço dele, né? E é muito interessante que vocês também, né? E eles partilhavam, né? Tinham uma vida estável, mas tudo aquilo, eles eram fechados ali no seu dinheiro, no seu mundo,
né? Mas eles partilhavam com as pessoas, eles praticavam a caridade, né? Então foi uma família que em tudo viveu os valores dele. Tá travando aí? Tá travando, gente? Pra mim, deu uma travadinha, mas já voltou. Pra mim tá tranquilo. Uhum. Se alguém tiver mais algum problema, vocês avisam aí. Pra mim tá, eu tô escutando bem. Tá. Ótimo. E aí, Aí eles foram, Emília e Carol, você pode... Você quer falar do... eles foram canonizados, né, recentemente, em 2015, pelo Papa Francisco, São Luís de Santander. Isso. Aí falando um pouquinho sobre a Emília e o Carol, né? São os pais de João Paulo II. Eles foi iniciado oficialmente, né? Graças a Deus, o processo de beatificação dos dois. E isso é maravilhoso porque mostra, né? Novamente, a gente falava, né, dos pais de Santa Teresinha, agora falando sobre os pais de João Paulo II. Esse grande homem, né? João Paulo II foi um monstro, né? Meu Deus, magno. Por quê? Porque pelas infinitas coisas que ele fez, mas profundamente por aquilo que ele era. E tudo isso foi formado dentro de casa, né? A fé de João Paulo II foi ensinada, né? Ele foi catequizado dentro da sua própria casa, conheceu Deus dentro da sua própria casa, viveu o amor, né? E eu amo João Paulo II porque ele fala do amor como ninguém, né? Eu falo, nenhum romancista escreveu sobre o amor como ele, falou tão bem quanto ele. Mas por quê? Porque ele viveu esse amor dentro da casa dele, né? Então, mais uma vez, a igreja reconhecendo, né? E abrindo um processo para elevar os altares desses pais, né? Reconhecendo que, tipo assim, João Paulo II foi grande, ele teve uma base para isso, né? Então, a gente aqui não está canonizando os pais por João Paulo II, mas a gente está reconhecendo que João Paulo II é o que ele é, porque ele teve esses dois grandes, né? Esse grande homem e essa grande mulher para amparar, né? Para dar direção para ele. Porque mesmo morrendo cedo, mas eles já deixaram ali as raízes plantadas, né? Então, tudo isso é maravilhoso. Até mesmo pela decisão da Emília, né? De ter continuado a gravidez, né? Era uma gravidez de risco. E ela escolheu, né, ir até o fim. Imagina se ela escolhe não. Ah, não, como a modernista aí é só um feto. É um feto que eu decido, né? Meu corpo, minha sede. Né? Eu decido. Cadê? Não teria João Paulo II, não teria tudo isso que tem, né, que ele trouxe pra gente, né? Essa revolução, né? Todo esse... Imagina, ou seja, ela escolheu ir até o fim. Ou seja, faz um exemplo de uma mulher ali que decidiu ir até o fim na gravidez, não, né, não querendo ser Deus, né, mas deixando Deus agir, né? Sim, exatamente. Aí a gente vai falar um pouquinho também sobre Santa Giana e Pietro, né? E como é lindo isso, né? Eu tava emocionada aqui falando com o Robson antes, porque é muito recente, gente, né? A gente tá falando de coisas muito recentes. Por exemplo, a Emília, ela nasceu... Deixa eu ver. Eu com data não sei. Ela nasceu em 1884, né? Morreu em 1919. O Carol, ele morreu em 1941, então muito recente, né? Aí a gente vem falar de Santa Giana. Santa Giana nasceu em 1922, né? Mais recente. Outro dia. Isso na história é nada, né? Tipo assim, a mãe da história isso não é nada, foi ontem, né? Então, assim, a gente está falando de realidades próximas de nós, santos que viveram a modernidade, né? Que conheceram tudo isso. Santa Giana era médica, Santa Giana foi para a faculdade, Santa Giana viveu a medicina moderna, né? Então, tipo assim, dentro desse nosso contexto, né? Mostrando quão possível é. Então, ela nasceu em outubro de 1922 na Itália, né? Veio de uma família católica numerosa, né? E onde ela também aprendeu essa raiz, esse amor, né? Eles eram em 13 irmãos. E ali, já na família dela, a gente já vê também, com nossos pais dela, a gente até teve uma oportunidade, né, de participar de um teatro, que a gente foi num congresso do Método Billings, e eles fizeram um teatro à noite lá, que tá louco. A Camila saiu, acho que foi uns 2 dias pra esperar, ela ficou sem palavras, assim, ó. E foi, nossa, lindo o teatro, né, maravilhoso. Onde que é o pessoal? Eu ia até divulgar o teatro. Da comunidade. Mas e o teatro foi sobre a Santa Giana? Como é que foi? História de Santa Giana. Né? Lindo, Santa Giana Beretta Molla, né?
Isso. que vocês estão falando. Sim, sim. Eles apresentaram muito bem o como que ele já começou na raiz do negócio. Ela criança, e já com todos os irmãos do que ela vivia, que realmente os pais dela, tipo, justos, um pai de uma busca realmente por Deus, né? Ensinou para ela os valores. Né? Tanto é que, né, ela teve um irmão padre, né? Agora eu não vou lembrar de todos, mas uma irmã missionária, né? Dentre todos esses, e a irmã mais velha dela que cuidava dela, que, tipo, nossa, ela era apaixonada nela, né? Tanto que cuidou, ensinou para ela a oração, tudo. Você vê que o Santos realmente vem já de um berço, entendeu? Tipo assim, o desafio nosso é esse. Tipo assim, nós vai lutar pela santidade ao mesmo tempo. Da nossa família tem que sair santa. Aí. Tipo assim, nós que vai formar, entendeu? Tipo, imagina, você casal aí, tipo, o filho tá ali desde a gravidez, tá lá na ventre, você vai rezar por ele todo dia. Imagina, você vai ensinar já o valor cristão desde pequeno. Imagina só, né? Que criança, né? E esse é o nosso desafio, é formar santos, né? Porque muitos sonham, né, com formar, que é importante também, mas, nossa, pôr meu filho na faculdade, a formar, tem que ser doutor, tem que ser engenheiro, tem que ser. Beleza, tá, mas mais tudo, imagina, nossa, formar meu filho precisa ser, né? Acho que esse é o desafio, E né? precisa ser o nosso maior desejo. Né? E aí a gente percebe isso na família de Santa Diana. Né? E ela cresceu sempre fiel, né? Participava, ela era muito atuante na comunidade, ela participava da Associação Católica Feminina e ali ela fazia um trabalho de evangelização lindo com a jovem, né? Ela cuidava daquelas meninas e ali ela demonstrava maternidade com as meninas que eram confiadas a ela e também demonstrava essa maternidade na sua profissão, porque como médica, né, infelizmente a gente às vezes percebe na medicina uma busca pelo dinheiro, uma busca pelo poder, uma busca pelo status. Santa Giana era conhecida como mãe. Né? Os pacientes chamavam ela de mãe, porque ela tinha esse cuidado materno com todas as pessoas. Né? Ela não era santa ali só na igreja, ela era santa no ambulatório quando ela estava atendendo os pacientes. Ela era santa com a família, ela era santa com os amigos. E era isso, era uma mulher de infinita bondade, né, de doçura. Ela conseguia viver essa feminilidade na sua profundidade, a maternidade na totalidade mesmo. Então, isso tudo é muito bonito para ver a diferença dela. Né? E qualquer lugar que ela estava, ela via essa diferença. Pode falar, fala dos filhos. Ah, sim. Aí, né, ela conheceu o Pietro, eles se casaram, né, e juntos eles tiveram 3 filhos, Pedro Luiz, Maria Rita e Laura. Né? Na gravidez da última filha, ela descobriu um fibroma no útero, né, e foi orientada pelos médicos da época, né, a abortar, que era o único caminho, né, a única saída que teria para se salvar a vida dela, porque é isso que a gente escuta, né? Aquilo é um feto. Você pode abrir mão do feto para salvar a sua vida. É importante frisar isso. Santa Diana era médica, então ela sabia muito bem do que ela ia passar. Ela sabia o desenvolvimento daquela doença, ela sabia muito bem que a vida dela estava ameaçada e mesmo assim ela escolheu permanecer. Né? Permaneceu com a sua gestação, teve a sua filha, né? E dias depois ela veio a falecer. Né, dando esse testemunho, né, de reconhecer a vida desde a concepção, o valor da vida mesmo intrauterino, né, que ela podia ter optado pela vida dela, mas não, ela optou pela vida da filha dela, né, e hoje nós percebemos, é muito comum, o milagre que canonizou Santa Ana aqui de Franca, né, pertinho da gente, então a gente acaba ouvindo muitos testemunhos, gente, quantos testemunhos de cura, né, de mulheres que não conseguem engravidar que recorrem a Santa Diana, de mulheres com gravidez de risco que recorrem a Santa Diana, mas quantas graças que eu escuto disso, né? Então essa mulher, né, ela era maravilhosa ali e ela foi elevada aos altares e ainda hoje, anos depois, continua sendo socorro para tantas mulheres, sendo exemplo para tantas mulheres. Isso tudo é muito lindo. Santa Diana foi canonizada pelo nosso amado Papa João Paulo II em 2004, né? E o Pietro morreu, se eu não estou enganado, em 2013, eu não sei aqui. Mas também ele é esse exemplo, esse pai que assumiu ali o cuidado dos filhos, que era bom, de um marido que era muito bom, né? E falam até da abertura de um processo de beatificação para o Pietro também, por conta da vivência reta dele, né? Ele E é impressionante. Ah, desculpa ter te interrompido. A última coisa que eu tô falando ele estava presente, né? Na Praça São Pedro, o Papa João Paulo II, cada vez dele.
né? Então, isso é maravilhoso. É lindo que agora que eu tô vendo vocês falando, tô reparando por fora, né? Que eu tô pensando, são todos exemplos, e Robson, se prepare, de mulheres que morreram antes, né? Do que os seus esposos. Então, sim, e assim, até o próximo, né? Vai ser bem assim, porque eu vejo que a mulher, ela, assim, puxando pro meu lado, né? Ela dá a vida muito gratuitamente, né? Nossa Senhora, ela dá o sim dela muito rápido. Então, assim, são mulheres que abraçaram aquilo com tanto amor, e até o exemplo de Santa Zélia e São Luís, eles foram canonizados juntos, né? Graças a Deus. Mas os outros exemplos, a mulher tá sempre à frente, né? Que ela tá dando esse exemplo luminoso para uma sociedade que tanto fala que a mulher é oprimida pela igreja, né? Que a mulher não é tão boa quanto o homem. E o tempo todo a igreja tenta mostrar como uma mãe, como uma mãe muito caridosa e amável, quanto que as mulheres estão na frente, sabe? Até Santa Teresa d'Ávila fala isso, que existem muito mais mulheres que são santas do que, sim, tem mais facilidade do que os homens. Então, desculpa aí, povo. Ó, não vamos entrar no debate dos sexos. Mas ela puxou a sardinha das mulheres. Mas isso é muito lindo, porque a santidade consiste nisso. A santidade consiste em amar, né? Para ser santo, o que eu preciso fazer? Eu preciso amar, né? Eu preciso amar gratuitamente, eu preciso amar totalmente, eu preciso amar fielmente, fecundamente. Então, isso é a verdadeira santidade. Então, é maravilhoso, gente. E aí, a última família aqui que a gente vai falar, né? Minha nova amiga, apresentada pela Luísa. Ela me apresentou. Foi. Eu quero. E a gente está completamente apaixonada por ela, ela é maravilhosa. Mas, gente, a gente vai falar de Kiara Petrillo, né? E ela já abriu o processo de beatificação dela. E é escandaloso isso, né, gente? Ela nasceu em 1984, né? Tipo, uma jovem. Era para ser. 8 anos antes de eu nascer. Então, muito jovem, né? Muito atual. Gente, ela é do século XXI, né? Ela vive na internet. Ela fez pré-wedding. Fiquei louca a hora que eu vi a foto do pré-wedding. Então, assim, uma mulher que vivia o nosso tempo, uma mulher que é muito recente, né? Que viveu tudo isso, né? Viveu a nossa cultura, viveu as nossas dificuldades, né? Então, essa mulher, né? Ela nasceu na Itália, né? Não pus aqui não, na Itália, não lembro da cidade. Né? Ela se casou em 2008 com o Enrico Petrillo e eles tiveram 3 filhos. O primeiro filho, pouco tempo depois, né? Desde o começo, eles já decidiram que seriam abertos à vida. E só no começo ela ficou grávida, né? Um ano depois do casamento, em 2009, ela ficou grávida da primeira filha, Maria, né? Uma menina. No início da gestação, falado para ela que a menina tinha uma malformação muito grande, era incompatível com a vida, né? E essa notícia, a orientação foi que se abortasse, né? Não teria possibilidade de vida, então não teria para levar para frente essa gestação, né? E ela firmemente, eu vou manter minha filha, né? E eu acho muito bonito que, gente, procura no YouTube, né? Kiara Petrillo, Chiara Petrillo. Tem vídeo dela falando isso. Tem vídeo. É o livro que a. Sim, para mostrar um pouco, tá ao contrário, né? Mas esse livro é o Nascemos, mas jamais morreremos. Aí a história de Chiara, é igual a Camila falou, é no italiano, né? Chiara Corbella Petrillo. Esse livro é sensacional, mas é igual a Camila tá falando, gente, assim, jogar no YouTube é procurar a foto dela. Ela tem a foto até com o Papa Bento XVI, então assim, gente, ela 2012, sabe? Super recente. Exatamente isso. Isso choca a gente, né? Isso nos opa, eu posso ter santo sim. Né? Então, ela foi firme nisso, né? Não precisava de levar essa gravidez para frente, mas ela falou, é minha filha, né? Minha filha, ela tem direito de nascer. E ela foi até o fim, e a Maria nasceu, né? Maria Graça Letícia, o nome dela, né? Ela, tipo assim, viveu por meia horinha, foi muito rápido, mas foi batizada, né? Ela foi olhada, ela foi amada,
né? E os dois falam muito disso. Eles viveram, eles tiveram um filho, eles escolheram ter um filho, eles escolheram jogar fora, mas eles escolheram ter, né? Existe a perda, existe a dor da perda, a alegria de ter tido um filho, né? Então isso é muito lindo. Quando vocês digitam no YouTube mesmo, tem vídeos dela contando isso, e ela fala isso com uma leveza muito grande, né? Ela não conta isso numa depressão, ela não conta isso para baixo, não, ela conta a alegria de ter tido uma filha. O funeral é uma verdadeira festa. Por quê? Porque eles conhecem isso, né? Essa importância da vida, né? Então, teve isso um ano depois, né? Sempre aberto a vida. Um ano depois ela ficou grávida novamente, né? E Davi Giovanni, o nome do filho dela, né? 10. E aí foi avisado novamente, né, que esse filho também sofria uma formação, que também não teria possibilidade para a vida. E mais uma vez eles levam a gestação até o fim, né, e permitem que esse filho nasça, né? Eventualmente ele morre também minutos depois, né? Mas é isso que é interessante, a você validar, né? Eles são esse exemplo que eles validaram essa vida. Eles assumiram esse filho, eles deram um nome para eles deram um funeral para eles. Eles batizaram, é importante lembrar também, né? Porque nesse livro fala que é o que a gente falou na segunda palestra, que as vocações elas se complementam, elas se unem quando a gente precisa de sacerdotes, certo? Nós três aqui mesmo, todo mundo está assistindo, confessar e sim, receber Jesus na Eucaristia, todos os sacramentos, a gente precisa de um sacerdote, né? Então, assim, os dois, tanto a Chiara, tanto o Henrico, o esposo dela, eles tinham um padre que era amigo deles. Então, assim, esse padre, ele batizou as duas crianças, né? Por mais que fossem viver só 30 minutos, os pais queriam que elas fossem filhas de Deus. Eles queriam que, e é isso que vocês dois estão falando, né? Que mais os pais devem querer é que os filhos vão para o céu. Não tô nem aí, cara. Se você corta o cabelo de um jeito, se você gosta disso, gosta daquilo, você vai ser o quê? Mas que você seja santo, né? É o seu objetivo. E se você ama, né? Se você quer que aquele exemplo seja luminoso para o mundo. Você quer o filho no céu com você, certo? Sim, com certeza. Né? E por isso celebraram, né? O funeral foi um momento de festa, porque eles entenderam isso, né? Que era um filho santo que eles realmente já estavam entregando para Deus, né? Tem uma amiga nossa que ela viveu essa experiência também, né? De levar uma gestação, né? De um filho que pela medicina não tinha possibilidade, né? Ele tinha uma síndrome incompatível com a vida. E aí ela sempre fala isso, não, nosso filho nasceu pronto para o céu. Por isso que ele ficou tão pouco tempo com a gente. Por quê? Porque ele nasceu pronto, né? Ele não precisou passar por aqui. Ele nasceu pronto e já está instantaneamente. Então isso é muito bonito. E aí que é esse exemplo, né? O segundo filho dela foi a mesma coisa. E no terceiro filho, Francesco, né? Descobriram que ele não tinha nenhum problema, né? Era saudável. Só que simultaneamente descobriram que ela tinha um carcinoma na língua, né? Um câncer maligno. E aí a opção, né, para um tratamento imediato seria o aborto, né? Seria optar novamente pela vida dela. E ela tentou não fazer o tratamento que é necessário, só o que colocar em risco a vida. E aí foi até o fim da gestação. E nasceu lindo, né? Perfeito. E só que a saúde por conta disso foi se deteriorando, o câncer foi avançando, né? Deu várias metástases. E aí veio falecer, né? Ainda foto. E ele veio a falecer em 2012. E uma coisa que me chocou muito, assim, sabe? Mexeu muito comigo, foi que o Henrique, o esposo dela, quando estava já quase para falecer, ele disse que era realmente leve o fardo de Jesus. Ela falou que sim, é leve, né? Ela não estava triste, ela estava feliz, né? E ela também compreendeu essa sobrenatural de Deus, né? Que não é compreensível. Gente, E o chamado de tristeza, dor, não, muita alegria. E a dificuldade também, assim, a gente fica vendo de fora também, a gente se coloca lá, a dificuldade para um marido, né? Ver a esposa dando esse sim, ver essa entrega tão bela, né?
Mas esse desapego, né? De saber que o matrimônio, ele não é para ser para sempre. Por mais que vocês se gostem, por mais que esteja dando certo. Então, assim, aquilo é só temporário. E isso, quando eu acabei de ler esse livro, foi o que mais me doeu, porque eu pensei, meu Deus, e o Henrico, sabe? Poxa, poxa, cara, tadinho dele, né? Tipo, que difícil. Mas que isso seja claro, que se foi difícil pra ela, participar daquilo é difícil pra ele também. Não tem nada fácil. E o namoro deles não foi nada fácil, né? Os dois se conheceram em Medjugorje, é super bonitinho. E eles falam que foi um namoro muito complicado, muito conturbado. E mesmo assim, tem que fazer dar certo, né? Não é nada. A gente até essa live tá bem assim, vida real, né? Tipo assim, não é nada pintado, não é nada fingido. As pessoas morrendo de maneiras trágicas e levando a cruz da maneira mais bela possível, né? E mostra, você percebe o que há em comum em todos, né? Ah, uma dificuldade de gravidez, tá? Decide, tira ou continua, né? Tá em comum. No antigamente, né? O que era em comum daquelas mulheres, que de repente surgia uma grande pessoa que era que ela era estéril, né? De repente, milagre, se adivinha uma, né? Elas iam e acontecia o milagre com elas. Aqui era em comum isso, né? Parece, né? Sim. Tipo assim, todas ali é uma complicação da gravidez. E nenhum tão atual, né? Um tema que sempre existe voltar, né? Esse testemunho aqui é testemunho, tipo, nada de teoria, testemunho é real. A Luísa falou, é algo real. Esse testemunho é um grito para esse mundo, é um grito, tipo, assim, um exemplo prático, concreto, tipo, e você escolhe, né? Você vai continuar escolhendo a morte, você vai escolher a vida, né? Porque eu falo, os santos são os luzeiros do mundo, né? Aqueles que são luz no mundo, para mostrar a gente, você está pelo amor de Deus, só tem um pouco de consciência. E é um chamado exigente que a igreja faz. Quando a igreja vira e fala ser de santos, não é uma coisa assim, você tem que ir à missa de tal jeito e ajoelhar em tal hora. Não, você tem que ser santo a todo momento. E quando a gente vai falar da teologia do corpo, se o seu corpo tem que ser santo, é a todo momento, com qualquer dificuldade que for. E São João Paulo II vem trazer isso pra gente, né? Os exemplos luminosos nas partes que estão mais escuras. Porque se for trazer um exemplo luminoso numa família que já é luminosa, parece que tá tudo brilhando, tá tudo bem. Mas ele vem trazer pra gente exemplos luminosos de casais que passaram dificuldades, que foram abertos à vida e que mais ainda enfrentaram essa ideia de abrir, virar para Deus e falar assim, Deus, olha só, o nosso casamento é seu, a nossa fecundidade é sua, e mais ainda, que assim, principalmente eu sinto isso muito na Kiara, né? Deus, você me deu um terceiro filho normal, né? Que alegria. E aí, ela começa a ter câncer, sabe? O quanto isso é exigente. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Meu Deus, agora você tem câncer e aí? E aí o filho dela nasce, ela é muito alegre. E aí ela morre, o filho dela tinha, acho que 2 anos, né, gente? Não sei. Ele era bem pequenininho. 1 ano e alguns dias. Então, assim, poxa, olha que exemplo de Nossa Senhora, né? De entregar seu filho para o mundo e falar, mundo, meu filho é seu. E a minha vida é de Deus. Então, esse sim majestoso dessas mulheres e desses homens também ao acompanhá-las, tô zoando. Mas tô brincando, Robson. E meninos aí. Mas é isso, gente. O Cristo, ele nos leva por um caminho, e ele é o próprio caminho, que é um caminho exigente e é um caminho muito sério, de muito amor, e é o que o Papa fala de liberdade, né? Você é livre para seguir isso. Olha só, você tem todo o amor do mundo para seguir a Cristo. Só tem que ter a coragem. Exatamente. Ué, São esses os exemplos que nós queríamos trazer hoje. Sim. Sim. E para poder pensar um pouquinho também sobre o matrimônio, e como os nossos amigos aqui, o Robson e a Camila, vão casar dia 12 de dezembro, pensamos em trazer Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora de Guadalupe. Sim? Então, como não falar de Nossa Senhora em meio a isso, né? O São João Paulo II como Papa das Famílias e o Papa de Maria, que ele teve uma intimidade gigante, que a própria mãe dele ensinou a amar Nossa Senhora, e o pai dele também, depois que a mãe dele morreu, falou para ele, sua mãe foi para o céu e agora você tem uma mãe sempre presente, que é Nossa Senhora.
E assim, ele sempre teve um amor muito mariano, né? A gente consegue ver pelo próprio brasão papal que ele levava, pelo lema dele, Totus Tus, por ele falar tão bonito do tratado. Mas a gente está com um tempo meio apressado, gente. Então vou falar um pouquinho mais rápido. Mas para não gastar o assunto, trazer Nossa Senhora de Guadalupe, eu queria falar um pouquinho da teologia do corpo de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Porque Nossa Senhora tiveram várias aparições e você pode procurar Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Guadalupe, ela deixou algo palpável pra gente. Eu tive a possibilidade, graças a Deus, de ir para a cidade do México e ela deixou um manto para que a gente pudesse olhar. E aí o Christoph West, ele fez depois, para quem quiser, é só procurar no YouTube. Infelizmente, eu já vou ter falado tudo que ele falou, porque eu me baseio tudo nele. Se ele quiser me dar um emprego, inclusive, tamo aí, Christoph West. Mas olha só, o Christoph ele vai fazer uma comparação muito linda de uma poesia de Santa Catarina de Siena e comparar ele com a poesia pensando no corpo de Maria. Que se o Cristo é a própria teologia do corpo, Nossa Senhora ela vai ter a teologia do corpo de Maria também. E olha que poesia linda que Santa Catarina fez, pensando em Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Olha que lindo, que profundo. Ela vira e fala assim: Criador, criado. Olha que massa, a pessoa já começa. Deus tão humilde, enclausurado no ventre de uma pobre jovem, chorando. O próprio Deus. Que loucura desse Deus. E até o Papa Bento XVI fala dessa loucura divina do amor, né? Na Deus Carita Est. Aí voltando para a poesia. Com um desejo inflamado, essa mulher vestida de sol. Procuro quem é essa jovem que uniu o amante ao amado. Olhando para ela, da cabeça aos pés. Então, quanto mais eu olho, mais ela me encanta. Ela está grávida e me mostra e nos mostra o Deus encarnado. Maria nos mostra através de seu corpo o Deus encarnado. Então, assim, gente, é espetacular ver a ideia do matrimônio permeando toda a Bíblia, né? E São João Paulo II se aprofundou tanto em São João da Cruz, nesse amor esponsal, que é o objetivo da nossa vida interior. E quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente vê nesse sim de uma noiva, que ela dá sim para o seu esposo e se torna esposa e mãe de Deus. Um amor igual o Robson e a Camila estão falando, um amor tão frutífero, um amor tão fecundo. E aí Santa Catarina nos convida a olhar Maria dos pés à cabeça, olhar ela, o corpo dela. E a gente pode fazer isso facilmente com essa imperatriz da América, com a rainha do México, a Nossa Senhora de Guadalupe. Que o corpo ele vai poder mostrar, e Maria, nesse centro da teologia do corpo, vai poder nos mostrar tanto, porque o corpo dela deu o corpo à teologia. Olha que coisa mais linda, gente, pelo amor de Deus. Sim, quanto que Nossa Senhora, apesar desses exemplos lindos que os dois falaram, que dá vontade de chorar, que, meu Deus do céu, só de pensar a tantas mulheres corajosas, né, Camila? E você pensa assim, quanta coragem Nossa Senhora teve, né? Quanto essa criatura, a criatura mais linda de Nosso Senhor, ela se deu e se dá por nós, né? Nossa Senhora, vocês têm que casar nesse dia mesmo, gente, que olha que mulher linda. E o quanto que a Nossa Senhora de Guadalupe, ela quis mostrar como mãe dos astecas, né? Ela quis mostrar algo para aquela cultura. Porque da mesma maneira que o verbo se encarnou numa cultura, Nossa Senhora também ela foi se mostrar para o México, para aqueles indígenas especialmente. Então, 500 anos atrás, né? Se eu não me engano, foi em 1525, mais ou menos. E ela querendo se mostrar a mãe dos astecas, e quando eu fui no México, dava para ver, assim, principalmente por museus, pela história que eles trazem muito forte ainda, que era uma sociedade dos astecas, uma sociedade que é uma cultura muito da morte, assim, de pensar muito na morte como fim, na morte como coisa ruim, e uma cultura da imagem. Eles sempre tiveram muito essa coisa de pintar e de representar, de ter esculturas, é bem interessante. E a nossa sociedade de hoje é um pouco assim também, né? Crê que a morte é o fim, e pensa ela como uma coisa ruim e valoriza ela, principalmente no aborto, né? E essa cultura da imagem, o próprio Instagram aqui tá para mostrar isso, né? Pouco importa o que você escreve, mas importa o que você mostra. E essa mulher maravilhosa, gravidíssima,
ela quis e quer ainda nos trazer a boa nova desse Cristo, que tem muito a nos falar até hoje, né? E sendo essa cultura da morte, os astecas pensavam, a morte é o fim. E pronto. E Nossa Senhora, com a sua presença, ela vai ensinar que a finalidade dos seus filhos é ir para o céu. Então, ela toda vai mostrar que nossos corpos são chamados à vida eterna, que é o que o Papa fala, principalmente na ressurreição dos corpos, né? Que o nosso corpo é chamado a ir para o céu para viver junto com o corpo glorioso de Cristo e de Nossa Senhora. E como ela está grávida, ela está repleta dessa vida divina. Ela está repleta, porque quando uma mulher está grávida, quem tem a sensibilidade de olhar, você vê que ela está, sim, luminosa, esplendorosa. Assim, a coisa mais bela é ver uma mulher feliz, grávida nossa, assim, com um sorriso no rosto, né? E ela não vem para poder condenar. Isso é muito importante a gente lembrar também, né? Desculpa estar falando um pouco rápido, só porque a história dela é um pouco longa. Mas ela não veio para condenar os pecadores, falar, vocês estão tudo errado, seus indígenas. Não. Ela veio para interceder e para poder amavelmente nos mostrar a verdade, né? Então, até para poder falar para quem está assistindo a gente aí, que já possam ter pecado, ter uma sexualidade machucada, estar distante de Deus, estar pensando nessa dificuldade de ter um relacionamento mesmo. Ver que isso é uma possibilidade muito, muito real. E eu espero que vocês tenham tido uma visão bem ampla a partir do que a Camila e o Robson mostraram para vocês. E que a gente possa ser essa luz também. É um convite para os nossos dois amigos aqui que vão se casar. E um convite para cada um também de colocar isso como uma meta, não de ano, né? Igual a gente faz, meta de ano novo. Mas uma meta de vida, né? Mostrar que o quanto a nossa finalidade de fato é ir para o céu. Né? Com os nossos corpos, com a nossa vida. E ao olhar para Nossa Senhora, talvez não dê para ver, porque essa imagem é um pouco antiga. Ela é de 1970, alguma coisa. Foi um sacerdote que me deu lá no México. E o penteado de Nossa Senhora, homens, eu sei que vocês não reparariam nisso, tudo bem? Mas se fosse uma mulher, ia reparar. Porque o penteado dela, ela tá com o cabelo cortado ao meio, sabe? E esse cabelo cortado ao meio, para os indígenas astecas, era uma amostra de uma mulher virgem. Então, assim, já mostra de fato para aqueles indígenas: olha, essa aqui é uma mulher virgem. A fita preta no seu útero, essa daqui, vai mostrar que ela tá grávida. Então já é assim, de cara, né? Olha o paradoxo aí. Segura aí que é seu. Tem uma flor aqui também, pior que não vai dar para ver direito, mas tá bem em cima do útero dela, que é uma flor de 4 pétalas, que sobre o útero dela é um jasmim, que era um símbolo asteca da divindade. Então, assim, mais didático impossível. Virgem grávida, Deus. Então, já veio para mostrar o que ela queria, para catequizar esses índios também com muito amor. E o mais bonito nisso, eu como professora, eu achei isso super belo. Da maneira mais didática, da maneira que eles entenderiam, né? E ela veio vestida de sol, né? Uma mulher vestida de sol. E com um manto azul, representando o céu. E, gente, no manto a cor tá ótima. Aqui não tá não, desculpa. Mas esse manto dela aqui, ó, por dentro, seria um pouco rosinha, para poder simbolizar a terra. Então, quem além dela trouxe o céu à terra, né? Trouxe o Cristo encarnado para a terra. E o anjo aqui embaixo, quer ver? Segura de um lado a túnica dela, o manto azul, e o manto de dentro. Então, mostrando essa união. E até eu tava lendo, falaram que pensaram, né, que esse poderia ser o anjo Gabriel. Né? Porque é o anjo que anunciou tudo mais. Tá fazendo sentido, galera? Espero que sim. Muitas informações. E para poder finalizar, tem muito mais coisa, gente. Tipo assim, esse manto, meu amor, se você der um zoom aqui, vai dar para ver 1000 detalhes. A gente pode fazer 3 palestras só sobre Nossa Senhora de Guadalupe. É impressionante. Mas a cor de pele dela mostra que ela é uma mestiça, uma mulher de raça mista, né? Parte asteca e parte espanhola. E o quanto isso é importante para um filho, né? Olhar para a mãe e falar, nossa, eu sou igualzinho à minha mãe. Então, assim, Nossa Senhora veio para demonstrar essa semelhança com os filhos dela, né? E ensinar muito claramente para quem quer aprender. E não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, gente, que eu comecei a falar demais de novo, né, para variar. Não.
Porque eu queria também. É porque eu sempre. Minha mãe sempre falou isso, sabe? Que, que Nossa Senhora é um exemplo muito belo, né? Mas um casamento é sempre feito de duas pessoas. Então não tem como falar de Maria sem falar de São José, né? E aí eu tenho uma fotinho dele, gente, que é a fotinho mais linda que eu já vi de São José. Que é uma coisa que o Papa fala frequentemente também, da feminilidade e da masculinidade, né? E esse São José, meu Deus, me mostra toda a masculinidade que o São José deveria ter, sabe? É barbudão, fortão, segurando Jesus lá, com a maior cara de marceneiro. Sim. Então é um apelo aos homens também para poder serem, de fato, homens, né? Que é o que está faltando no mundo de hoje. E com muita disposição, com muita confiança em Deus, né? E o próprio Christopher West fala isso também, né? Essa coisa de embarcar com a mulher naquele casamento. E especialmente dos dois, de Maria e José, foi um casamento diferenciado, né? Convenhamos. Porque eles foram fecundos, tiveram o Cristo, né? Cristo é o filho adotivo de José, mas foi um casamento celibatário. E quando o Christopher West vem falar no livro Teologia do Corpo, que por favor leiam, que é muito bonito. E se alguém não tiver dinheiro, gente, pelo amor de Deus, me pede que eu empresto. Sou totalmente tranquilo com isso. Quando o Christopher West vem falar e vem trazer para nós como leigos, né? Ele vem traduzir São João Paulo II para gente. Ele quer mostrar esse casamento celibatário não como uma maneira de Deus falar, gente, sexo é ruim. O único casamento que é bom é o celibatário. Jamais. Mas o casamento mais perfeito, o mais maravilhoso que seria esse casamento celibatário que mesmo assim é fecundo. Isso é um pouco difícil de entender, né? Mas é um casamento celibatário de José e Maria que aponta tanto para o céu de uma maneira muito clara, certo? E essa virgindade de Nossa Senhora que é tão cara para nós católicos, né? Essa afirmação de que Nossa Senhora foi virgem mãe. Esse mistério da virgindade de Maria. E para poder já ir acabando, gente, que a gente já está falando muito, eu no caso, né? A Sagrada Família, ela vem mostrar um exemplo para todas as famílias, de que a igreja não pretende sugerir que os casais, para ser verdadeiramente santos, eles deveriam se abster das relações sexuais. Não, de modo algum. Se esse fosse o caso, as famílias, por exemplo, a Camila e o Robson aqui se casariam e pronto, não ia ser uma família. Eles não iam dar frutos para Deus. E todos esses exemplos que a gente nomeou, né? Santa Zélia, São Luís, Santa Giana e São... Pietro. E São não, Pietro, né? Sim. Carol e a... Emília. Lília. Isso. E a Kiara e o Henrico, eles são exemplos de casais reais que foram muito fecundos. Isso é um chamado bem real que a igreja faz a nós, né? E se São José e Maria é o exemplo auge, né? O clímax de toda a nossa história aqui, se José e Maria são exemplo para todos os casais, isso é por eles terem se doado completamente um ao outro. Uma autodoação completa. E uma autodoação que nos marcou até os dias de hoje, né? Que mostra para nós o quanto que nessa união de uma só carne, nessa doação mútua, eles também vão trazer, eles trazem o Cristo ao mundo e que os casais de hoje em dia, com essa mútua doação, possam trazer exemplos imitadores de Cristo ao mundo, né? Muito bom. Bonito demais. É lindo. Gente, com muita alegria, gostaria de agradecer mais uma vez por tudo que a gente falou, né? Em especial esse meu novo casal amigo também, que a gente tem uma amiga em comum agora, Kiara, maravilhosa. E o quê? Sim, São João Paulo II, que é um outro amigo em comum, né? Temos vários amigos em comum. Então, que a gente possa encarar isso com muito amor, abraçar o caminho da santidade. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se, não sei, né? Se a gente puder conversar mais sobre isso, ao vivo, espero eu, que seja uma possibilidade futura, não é? Sim, com certeza, Amém. né? A gente ficou muito feliz com tudo isso, né? Com tudo que Deus trouxe, né? Nossa, foi maravilhoso, a gente pôde aprender mais, né? E a gente está muito feliz, né? Encerramos com muita alegria, né? Esse curso da Teologia do Corpo muito pequeno, né? Só uma
gotinha diante de um oceano, mas que sirva, né, para as pessoas ficarem aí atrás disso, porque realmente, gente, faz todo sentido, né, e dá direção para nossa vida. Seja mesmo uma motivação a buscar, né? Ela falou, né? Só o início aí, né? Buscar os livros, buscar viver isso, porque é um encontro, né, nos muda, nos converte, né? Quando a gente encontra a teologia do corpo, e é um desafio que a gente propõe, né? A todos que estão acompanhando aí, que vão acompanhar depois também, né? Vai estar gravado aí. E agradecemos a Luísa, quem acompanhou a gente aí nas 3 semanas. Isso E tamo mesmo, os junto. nossos institutos, né? O Instituto Santa Zélia e São Luís, o IPA, né? Então é só gratidão mesmo, né? Com certeza. Então, que a gente possa rezar aqui e pedir a intercessão, não só de São João Paulo II, que foi a estrela dessas lives, né? Que com muito amor eu digo, um Papa que foi muito presente em nossas vidas, que a gente falou na primeira palestra, né? Mas Santa Zélia e São Luís, que até dão um nome para o instituto de vocês, né? E o nosso instituto também, o Instituto São Pedro de Alcântara, que foi um santo que ele foi religioso e cada um na sua vocação, sendo um brilho, sendo uma amostra luminosa para o mundo, assim. E eu quero agradecer por todo mundo aí que está comentando, que gostou, que a gente possa um dia reunir mais, a gente está à disposição aí, né? E na torcida especial também, fiquei muito feliz pelo casamento dos meus 2 novos amigos aí, gente. Então que a gente possa acabar rapidão, né? Acho que vai dar tempo, né? De um Pai Nosso, uma Ave Maria, só para agradecer. Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer e louvar a Deus pela vida de São João Paulo II, por esse Papa fenomenal que ele foi, por esse amigo e companheiro de todas as horas, e que nos mostrou tanto, nos ensinou tanto, possamos pedir a sua intercessão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, Assim como nós aqui ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Amém. 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 Abençoe vocês, Deus abençoe você, Luísa. Amém. Muito obrigada. Até mais. Beijão. Beijo, fica com Deus. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus Deus. também.